Era uma manhã de terça-feira quando o destino decidiu que as máscaras cairiam no luxuoso shopping Eldorado, no coração de São Paulo. O que começou como um dia comum se transformaria numa lição de vida que ninguém ali jamais esqueceria. Uma história sobre orgulho, humildade e como o universo tem suas próprias formas de nos ensinar o que realmente importa na vida. Antes de começarmos essa história que vai mexer com suas emoções, me conta, onde você está me ouvindo agora? Está dirigindo? Fazendo? Alguma tarefa em casa? Trabalhando? Eu adoraria saber onde nossa conversa está chegando até você hoje. Roberto Mendonça era o tipo de homem que as pessoas notavam quando entrava num ambiente. Não pela simpatia ou carisma, mas pelo ar de superioridade que carregava como se fosse uma coroa invisível. Aos 45 anos, havia construído um império no setor imobiliário que o colocara entre os homens mais ricos do país. Apartamentos de luxo, torres comerciais, shopping centers, tudo levava sua assinatura e alimentava seu ego cada vez maior. Naquela manhã, Roberto caminhava pelo shopping que havia inaugurado há 2 anos, acompanhado de 3 executivos japoneses interessados em um novo projeto. Era uma negociação de 200 milhões de reais, o tipo de quantia que fazia seus olhos brilharem de ambição. Vestindo um terno italiano de 5 mil reais e um relógio suíço que custava mais que muitas pessoas ganham em uma vida inteira, ele se sentia o rei do mundo. Enquanto passavam pela praça de alimentação, explicando aos japoneses sobre o movimento comercial e a localização estratégica do empreendimento, Roberto notou uma pequena confusão perto da lanchonete gourmet. Uma mulher uniformizada estava tentando limpar uma mesa quando um copo de refrigerante derramou no chão, espalhando o líquido pegajoso pelos pés dos clientes. A mulher era Maria das Graças, uma senhora de 58 anos que trabalhava na limpeza do shopping há 3 anos. Mãe de 4 filhos, avó de 7 netos, Maria acordava todos os dias às 4 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar ao trabalho às 6 em ponto. Seu uniforme sempre impecável, seus cabelos presos num coque simples e um sorriso gentil que oferecia a todos os clientes, mesmo quando estes a tratavam como se fosse invisível. Roberto viu a pequena confusão e, pensando em causar boa impressão nos investidores japoneses, mostrando como era um patrão presente e atento aos detalhes, decidiu intervir. Mas o que deveria ser uma simples orientação se transformou no pior momento da vida profissional de Maria. "Ei, você aí! Que tipo de serviço é esse?" gritou Roberto, interrompendo a conversa com os japoneses e se dirigindo até Maria, com passos firmes e rosto vermelho de raiva. "Você não sabe limpar direito? Olha a sujeira que você fez." Maria, que estava genuinamente tentando resolver a situação causada por um cliente desastrado, olhou para Roberto com surpresa. "Desculpe, senhor. Eu estava limpando quando o cliente derrubou o copo. Já estou resolvendo", disse ela com voz calma, continuando a passar o pano no chão molhado. Mas Roberto, movido pela necessidade de demonstrar autoridade diante dos investidores, não se contentou com a explicação. "Resolvendo? Isso que você chama de resolver? Olha como está esse lugar, uma porcaria. Você está fazendo meu shopping parecer uma favela." As palavras atingiram Maria como socos. Ela havia passado a vida inteira trabalhando com dignidade, criando seus filhos com honestidade, ensinando-os que todo trabalho tem valor. Nunca havia sido humilhada daquela forma, principalmente em público, na frente de dezenas de pessoas que pararam para assistir ao espetáculo vexatório. "Senhor, eu faço meu trabalho da melhor forma que posso", respondeu Maria, tentando manter a compostura mesmo com os olhos começando a marejar. "Não foi culpa minha. Eu estava apenas limpando o que o cliente derrubou." Roberto, cada vez mais alterado e percebendo que tinha a atenção dos japoneses, decidiu aumentar ainda mais o tom. "Culpa minha? Quem está pagando seu salário aqui? Quem é o dono deste lugar? Você sabe com quem está falando?" As palavras saíam de sua boca como veneno, cada sílaba carregada de desprezo e arrogância. Maria baixou a cabeça, sentindo a humilhação queimar em seu peito. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ela continuou limpando, porque sabia que precisava daquele emprego. Seus netos dependiam dela, sua filha mais nova ainda estava na faculdade, e aos 58 anos, conseguir outro trabalho seria quase impossível. "Você é uma incompetente, uma inútil",
Pessoas como você deveriam agradecer por ter um emprego em vez de fazer corpo mole, continuou Roberto, agora completamente fora de si, gesticulando exageradamente para os japoneses como se estivesse dando uma aula de como se impor no mundo dos negócios. O que Roberto não sabia é que, bem atrás dele, uma figura silenciosa havia parado para observar toda a cena. Um homem de cerca de 70 anos, vestido de forma simples mas elegante, com cabelos grisalhos e olhos que já haviam visto muito da vida. Ele havia chegado ao shopping para uma reunião particular e acabou presenciando aquele espetáculo humilhante. Era Antônio Silveira, um nome que Roberto conhecia muito bem, mas apenas pelos jornais e revistas de negócios. O homem que havia começado vendendo pastéis na rua e construído um dos maiores grupos empresariais do país. O homem que, aos 70 anos, ainda comandava um império que incluía bancos, construtoras, redes de supermercados e, coincidentemente, era o principal investidor e sócio majoritário de vários shoppings em São Paulo. Antônio observou toda a cena em silêncio, vendo como Roberto humilhava a funcionária, como os outros funcionários baixavam a cabeça, com medo de serem os próximos, como os clientes se afastavam constrangidos com tamanha demonstração de prepotência. Em seus 70 anos de vida, Antônio havia aprendido que o caráter de uma pessoa se revela não na forma como trata seus superiores, mas como trata aqueles que considera inferiores. Senhor Roberto Mendonça, disse Antônio, com uma voz calma mas firme, se aproximando do grupo. Podemos conversar um momento? Roberto se virou, ainda com a expressão de raiva no rosto, pronto para destituir mais uma pessoa que ousasse interrompê-lo. Mas quando viu quem era, seu sangue gelou. Ali estava Antônio Silveira, o homem mais respeitado do mercado imobiliário. Brasileiro, alguém que Roberto idolatrava de longe e sonhava em conhecer pessoalmente. Senhor Silveira, que surpresa, que honra tê-lo em meu shopping, exclamou Roberto, mudando completamente o tom de voz e estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Os executivos japoneses olharam curiosos para o homem que havia causado tamanha transformação na postura de seu anfitrião. Antônio não estendeu a mão. Em vez disso, dirigiu-se diretamente a Maria, que ainda estava no chão limpando, tentando se tornar invisível. Senhora, a senhora está bem? Precisa de alguma coisa? Maria olhou para cima, surpresa com a gentileza daquele senhor desconhecido. Obrigada, senhor. Está tudo bem. Eu só estava terminando de limpar aqui. Seu nome é Maria, não é? Eu a vi trabalhando aqui outras vezes. Sempre muito dedicada, sempre com um sorriso no rosto, disse Antônio, ajudando-a a se levantar. A senhora trabalha há quanto tempo aqui? 3 anos, senhor, e gosto muito do meu trabalho, respondeu Maria, ainda confusa sobre por que aquele senhor estava sendo gentil com ela quando acabara de ser humilhada na frente de todos. Roberto assistia à cena sem entender o que estava acontecendo. Por que Antônio Silveira, um dos homens mais poderosos do país, estava conversando com uma faxineira? Por que estava tratando-a com tanto respeito? Por que não estava elogiando sua postura firme como gestor? Senhor Silveira, interrompeu Roberto, eu estava apenas orientando a funcionária sobre a qualidade do serviço. Você sabe como é importante manter os padrões elevados em um empreendimento deste nível. Antônio se virou lentamente para Roberto, e o olhar que dirigiu a ele foi suficiente para fazer o empresário sentir um arrepio na espinha. Orientando? Foi isso que eu vi aqui? Porque o que eu presenciei foi um homem humilhando uma trabalhadora honesta por uma situação que claramente não foi culpa dela. O silêncio que se abateu sobre a praça de alimentação foi ensurdecedor. Clientes pararam para observar, funcionários se aproximaram discretamente para ouvir a conversa e os executivos japoneses trocaram olhares preocupados. Roberto sentiu seu mundo começar a desmoronar. Senhor Silveira, eu talvez tenha exagerado um pouco no tom, mas é importante mostrar liderança. Os japoneses aqui estão interessados em investir 200 milhões no meu próximo projeto, e eles precisam ver que sou um gestor firme. Gestor firme? Repetiu Antônio, com um tom que misturava incredulidade, desprezo. Senhor Roberto, vou te contar uma história. Quando eu tinha a idade dessa senhora Maria, eu trabalhava numa construção carregando tijolos. Ganhava uma miséria. Chegava em casa com as mãos sangrando, mas sempre tratei meus colegas e supervisores com respeito.
Você sabe por quê? Roberto balançou a cabeça, sem conseguir pronunciar uma palavra. Porque respeito não se compra com dinheiro, não se impõe com gritos e não se constrói humilhando os outros. Respeito se conquista com atitudes, com caráter, com humanidade, continuou Antônio, cada palavra pesando como uma sentença. E o que eu vi aqui hoje não foi liderança, foi covardia. Foi um homem inseguro tentando se afirmar em cima de alguém que ele considera mais fraco. Maria observava a cena com os olhos arregalados. Nunca havia visto alguém defender uma pessoa como ela com tanta firmeza e dignidade. Lágrimas voltaram a correr por seu rosto, mas agora eram lágrimas de gratidão e alívio. Mas, senhor Silveira, tentou Roberto, certamente o senhor entende a pressão de gerenciar um negócio deste porte. Às vezes, é necessário ser mais enérgico para manter a disciplina. Enérgico? Meu caro Roberto, deixe-me te explicar algo sobre pressão e disciplina, disse Antônio, sua voz ganhando uma autoridade que fazia todos ao redor prestarem atenção. Eu construí minha primeira empresa com 15 funcionários. Hoje emprego mais de 50 mil pessoas. Sabe quantas vezes eu precisei humilhar alguém para manter a disciplina? 0. Sabe quantas vezes eu gritei com um funcionário por um acidente que não foi culpa dele? 0. Os executivos japoneses, que até então observavam em silêncio, começaram a trocar palavras entre si em japonês. Era visível que estavam incomodados com o que haviam presenciado. Na cultura japonesa, o respeito é fundamental, e o comportamento de Roberto havia ferido profundamente seus valores. A verdadeira liderança, Roberto, se mostra quando defendemos quem precisa ser defendido, quando protegemos quem não pode se proteger, quando usamos nossa posição para elevar os outros, não para destruí-los, continuou Antônio. A senhora Maria aqui trabalha desde as 6 da manhã para manter este lugar impecável. Ela tem família, responsabilidades, sonhos. E você achou que tinha o direito de destruir a dignidade dela por causa de um acidente? Roberto estava pálido. A presença dos investidores japoneses, que deveria ser seu momento de glória, havia se transformado no seu pior pesadelo. Ele podia ver nos olhos deles a reprovação e o constrangimento. Senhor Silveira, eu posso compensar. Posso dar um aumento para ela, uma bonificação. Começou a gaguejar Roberto, desesperado para reverter a situação. Dinheiro? Interrompeu Antônio com uma risada amarga. Você acha que dinheiro apaga a humilhação? Que consegue comprar de volta a dignidade que você tentou roubar desta senhora? Meu caro Roberto, você não entendeu nada sobre o que aconteceu aqui. Maria, que havia permanecido em silêncio, finalmente encontrou coragem para falar. Senhor Silveira, obrigada por me defender. Ninguém nunca havia feito isso por mim. Eu trabalho aqui porque preciso, mas sempre tentei fazer meu melhor. Tenho orgulho do meu trabalho, mesmo quando as pessoas me tratam como se eu fosse nada. As palavras de Maria ecoaram pela praça de alimentação como um sermão silencioso. Sua dignidade, mesmo após toda a humilhação, sua gratidão por alguém que simplesmente a havia tratado como ser humano, tocou o coração de todos os presentes. E é exatamente por isso que a senhora é mais rica que muitos milionários que conheço, disse Antônio, dirigindo-se a Maria com um respeito que contrastava gritantemente com o tratamento que havia recebido minutos antes. A senhora tem algo que dinheiro não compra: dignidade, humildade e um coração puro. Então Antônio se virou novamente para Roberto e o que disse em seguida mudaria para sempre a vida do empresário prepotente. Roberto, vou te fazer uma proposta. Você quer impressionar seus investidores japoneses? Quer mostrar que tipo de líder você é? Então vou te dar uma oportunidade de ouro, disse Antônio, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou, como você sabe, sócio majoritário de 17 shoppings em São Paulo, incluindo alguns dos mais importantes da cidade. Estava considerando parcerias para novos empreendimentos. Os olhos de Roberto brilharam por um instante. Trabalhar com Antônio Silveira seria o coroamento de sua carreira, a validação definitiva de seu sucesso. Mas, continuou Antônio, antes de fazer qualquer negócio com alguém, eu preciso conhecer o caráter da pessoa, e o que vi aqui hoje me mostrou exatamente quem você é. Portanto, não apenas recuso qualquer sociedade com você,
Como vou me certificar de que todos os meus parceiros e investidores saibam do tipo de homem que você é? O mundo de Roberto desabou naquele momento. Parceria com Antônio Silveira não era apenas uma oportunidade de negócio, era um passaporte para o círculo mais seleto do empresariado brasileiro. E ele havia jogado tudo fora por puro orgulho e arrogância. Senhor Silveira, por favor, me dê uma segunda chance. Eu posso mudar, posso ser diferente, implorou Roberto, toda sua prepotência anterior derretendo como gelo no sol. Segunda chance? Meu caro Roberto, toda a nossa vida é uma sequência de escolhas. E você escolheu humilhar uma trabalhadora honesta para impressionar outros empresários. Você escolheu mostrar seu pior lado exatamente quando deveria mostrar seu melhor. As consequências dessas escolhas não são minha responsabilidade. Os executivos japoneses, que haviam entendido perfeitamente o que estava acontecendo, mesmo com a barreira do idioma, se aproximaram de Roberto. O líder do grupo, em um português hesitante, mas claro, disse: Senhor Roberto, muito obrigado pelo tempo, mas nossa empresa não faz negócios com pessoas que não respeitam funcionários. Sayonara. E assim, os 200 milhões de reais que Roberto considerava praticamente garantidos evaporaram diante de seus olhos. Os japoneses se retiraram educadamente, cumprimentando Antônio Silveira com reverência antes de partirem. Roberto ficou ali, parado no meio da praça de alimentação, vendo seu mundo desmoronar. Funcionários que antes o temiam, agora o olhavam com uma mistura de pena e satisfação. Clientes sussurravam entre si, alguns gravando com celulares os momentos finais da humilhação pública do empresário arrogante. Maria, disse Antônio, voltando sua atenção para a funcionária que havia sido o centro de toda aquela tempestade. A senhora gostaria de trabalhar para mim? Estou precisando de uma supervisora de limpeza para meus empreendimentos. O salário é o triplo do que a senhora ganha aqui, com plano de saúde completo para toda a família e bolsa de estudos para seus filhos e netos. Maria não conseguiu conter as lágrimas. Em 15 minutos, havia passado da humilhação mais profunda de sua vida para a oportunidade dos sonhos. Senhor Silveira, eu não sei o que dizer. Muito obrigada mesmo. Não me agradeça, Maria. Quem agradece sou eu, por me lembrar que existem pessoas boas neste mundo, pessoas que trabalham com dignidade e enfrentam as dificuldades sem perder a humanidade, respondeu Antônio, estendendo seu cartão pessoal para ela. Liga para mim amanhã que acertamos todos os detalhes. Roberto assistiu a tudo em silêncio, vendo como uma simples faxineira recebia um tratamento que ele jamais receberia do homem mais respeitado do meio empresarial. A ironia era amarga. Ele, que se considerava superior, havia sido superado por alguém que ganhava em um ano o que ele gastava em uma semana. Enquanto Antônio se preparava para partir, Roberto fez uma última tentativa desesperada. Senhor Silveira, eu sei que cometi um erro, mas certamente um homem da sua experiência sabe que todos merecemos uma segunda oportunidade. Antônio parou e se virou uma última vez para Roberto. Você está certo, Roberto. Todos merecem uma segunda oportunidade, mas algumas atitudes são tão reveladoras de caráter que não há como voltar atrás. Você teve uma vida inteira para aprender a tratar as pessoas com respeito. Escolheu não aprender. As consequências são suas. Mas o que eu vou fazer agora? Como vou explicar para meus sócios, para minha família? Minha reputação está destruída, exclamou Roberto, finalmente mostrando vulnerabilidade pela primeira vez naquele dia. Talvez, disse Antônio com uma expressão que misturava firmeza e compaixão, esta seja exatamente a oportunidade que você precisa para repensar sua vida, para descobrir quem você realmente quer ser, para aprender que sucesso verdadeiro não se mede apenas pelo dinheiro no banco, mas pelo respeito que conquistamos das pessoas ao nosso redor. E com essas palavras, Antônio Silveira se retirou, levando consigo Maria, que ainda não acreditava na reviravolta que sua vida havia dado. Deixou para trás um Roberto destroçado, mas talvez pela primeira vez na vida, forçado a refletir sobre suas atitudes e valores. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou como fogo nas redes sociais. Funcionários do shopping haviam gravado partes da cena, e o vídeo viralizou com o título "Milionário humilha faxineira e recebe lição de vida".
Roberto se tornou símbolo nacional de arrogância e prepotência, perdendo não apenas os investidores japoneses, mas vários outros contratos importantes. Sua empresa enfrentou uma crise sem precedentes. Funcionários pediram demissão, fornecedores cancelaram contratos e até mesmo sua família começou a questioná-lo sobre o homem que ele havia se tornado. Sua esposa, Cláudia, com quem era casado há 20 anos, disse que não reconhecia mais o homem com quem havia se casado. Roberto, quando nos conhecemos, você era ambicioso, mas também era gentil. Tinha sonhos, mas também tinha valores. O que aconteceu com você? Perguntou Cláudia numa noite após mais um dia de cancelamentos e perdas financeiras. Roberto, pela primeira vez em anos, não tinha uma resposta pronta, uma justificativa elaborada, uma maneira de jogar a culpa em outros. Estava forçado a olhar para si mesmo e não gostava do que via. Enquanto isso, Maria das Graças começava uma nova vida que parecia saída de um conto de fadas. Antônio Silveira não apenas cumpriu sua promessa como foi além. Maria se tornou supervisora geral de limpeza de todos os empreendimentos do grupo, ganhando um salário que permitiu que ela comprasse uma casa própria pela primeira vez na vida. Seus filhos foram contemplados com bolsas de estudo integrais, seus netos tinham acesso aos melhores planos de saúde e Maria descobriu que tinha um talento natural para gerenciamento e liderança. Em 6 meses, havia implementado melhorias nos processos de limpeza que resultaram em economia significativa para a empresa. Senhor Silveira, disse Maria numa reunião mensal, eu queria agradecer novamente pela oportunidade. Nunca imaginei que aos 58 anos eu poderia recomeçar assim. Maria, você não recomeçou. Você simplesmente foi reconhecida pelo que sempre foi, uma pessoa extraordinária que apenas precisava da oportunidade certa, respondeu Antônio. E pode me chamar de Antônio. Aqui somos uma família. A transformação de Maria inspirou toda a empresa. Sua história de superação se tornou exemplo de como o talento pode estar escondido nos lugares mais inesperados, de como a dignidade vale mais que qualquer título, de como o respeito verdadeiro se constrói com atitudes, não com palavras. Roberto, por sua vez, enfrentava o momento mais difícil de sua vida. Sua empresa estava à beira da falência. Seus amigos do meio empresarial o evitavam, e ele descobriu que havia construído sua vida sobre bases muito frágeis. O sucesso que pensava ter conquistado era apenas uma ilusão sustentada por medo e intimidação. Uma noite, sozinho em seu escritório vazio, metade dos funcionários havia pedido demissão. Roberto se deparou com uma carta que havia chegado pelo correio. Sem remetente, apenas seu nome no envelope. Dentro, uma mensagem simples. Nunca é tarde para recomeçar. Se quiser aprender, estou aqui. A.S. Era de Antônio Silveira. O homem que havia destruído sua carreira também estava oferecendo uma tábua de salvação. Roberto leu e releu a carta dezenas de vezes, tentando entender por que alguém que ele havia desapontado tanto estaria disposto a ajudá-lo. Levou 3 semanas para Roberto encontrar coragem de ligar. Quando finalmente o fez, a voz de Antônio do outro lado da linha não mostrava raiva ou rancor, apenas uma serenidade que o deixou ainda mais confuso. Roberto, você me ligou. Isso significa que está pronto para uma conversa honesta? Senhor Silveira, eu não sei por que o senhor quer me ajudar depois de tudo o que aconteceu, disse Roberto com uma humildade que nunca havia demonstrado antes. Porque eu acredito na capacidade humana de mudança, Roberto. Porque já fui jovem e ambicioso. E sei como é fácil perder o rumo quando o sucesso sobe a cabeça. E porque destruir uma pessoa não é meu objetivo. Ensinar, sim. Eles se encontraram numa pequena cafeteria no centro da cidade, longe dos círculos empresariais onde ambos eram conhecidos. Roberto chegou 15 minutos antes do horário marcado, nervoso como não ficava desde os tempos de faculdade. Conta para mim, disse Antônio depois que pediram o café. Como você chegou até aquele dia no Manusai? Shopping. Não quero saber dos negócios, quero saber da pessoa. Quando você parou de ver os outros como seres humanos? A conversa durou 4 horas. Roberto contou sobre sua infância pobre, sobre como a necessidade de provar seu valor o havia tornado cada vez mais duro, sobre como o sucesso financeiro havia se tornado sua única métrica de autoestima. Antônio ouviu em silêncio,
fazendo perguntas precisas que forçavam Roberto a refletir profundamente sobre suas escolhas. Roberto, sucesso sem propósito é vazio, riqueza sem humanidade é miséria. Você construiu um império, mas destruiu sua alma no processo, disse Antônio ao final da conversa. A questão é, você quer reconstruí-la? Eu quero, Sr. Silveira, mas não sei nem por onde começar. Começa pedindo desculpas para a Maria. Não por interesse, não porque vai te trazer algum benefício, mas porque é a coisa certa a fazer. Roberto encontrou Maria numa manhã de sábado, no novo prédio administrativo onde ela trabalhava. Ela o recebeu com educação, mas era visível a tensão em seus olhos ao vê-lo novamente. Maria, eu vim aqui para pedir desculpas, disse Roberto sem rodeios, pelo que fiz com a senhora naquele dia, pela forma como a tratei, pela humilhação que causei. Não tenho justificativas e não espero perdão. Só queria que soubesse que reconheço que estava completamente errado. Maria o olhou por um longo momento antes de responder. Senhor Roberto, aquele dia foi muito doloroso para mim. Não só pela humilhação, mas porque me fez questionar meu próprio valor. Levei semanas para entender que o problema não era comigo, era com o Senhor. Eu sei, Maria, e sei que não posso desfazer o que fiz. Mas queria que soubesse que aquele homem que a humilhou não é quem eu quero ser. Estou tentando aprender a ser melhor. Senhor Roberto, disse Maria, com uma sabedoria que surpreendeu o empresário, perdoar não é esquecer, é escolher não deixar que a mágoa nos amargure. Eu o perdoo, não pelo Senhor, mas por mim, porque guardar raiva é como tomar veneno esperando que o outro morra. Nos meses que se seguiram, Roberto embarcou numa jornada de reconstrução pessoal. Vendeu a maioria de seus bens de luxo, demitiu funcionários desnecessários e começou a tratar seus colaboradores como seres humanos, não como recursos descartáveis. Antônio se tornou não apenas um mentor, mas um amigo verdadeiro. Ensinou Roberto que liderança verdadeira é servir, não ser servido. Que respeito se conquista com atitudes consistentes, não com intimidação. Que sucesso duradouro só vem quando beneficia não apenas a nós mesmos, mas a todos ao nosso redor. A empresa de Roberto não voltou a ser o império que era antes, mas se tornou algo melhor. Um lugar onde as pessoas gostavam de trabalhar, onde eram valorizadas e respeitadas. A produtividade aumentou, a rotatividade diminuiu e, ironicamente, os lucros também cresceram. Antônio, disse Roberto numa das suas conversas semanais, eu perdi tudo o que pensava que importava, mas ganhei coisas que nem sabia que existiam. Respeito verdadeiro, relacionamentos autênticos, paz de espírito. É isso que acontece quando paramos de competir com os outros e começamos a nos superar, respondeu Antônio. Quando entendemos que nossa medida não é o quanto temos, mas o quanto damos. Maria, por sua vez, se tornara uma das executivas mais respeitadas do Grupo Silveira. Sua história inspirou programas de valorização de funcionários em várias empresas e ela começou a dar palestras sobre dignidade no trabalho e superação pessoal. Numa dessas palestras, organizada pela empresa de Roberto, que agora promovia encontros mensais sobre liderança humanizada, Maria e Roberto se reencontraram no palco, desta vez como colegas, como seres humanos que haviam aprendido lições valiosas sobre respeito e humildade. Aquele dia terrível no shopping, disse Maria para a plateia, me ensinou que nossa dignidade não depende de como os outros nos tratam, mas de como nos comportamos mesmo quando maltratados. E ao senhor Roberto, ensinou que poder sem responsabilidade é destruição. Roberto, por sua vez, falou sobre como a arrogância havia quase destruído sua vida e como a humildade o havia salvado. Eu pensava que sucesso era estar acima dos outros. Descobri que sucesso é elevar os outros junto conosco. Antônio, assistindo da plateia, sorriu com satisfação. Sua missão estava cumprida. Havia salvado uma pessoa boa de uma situação injusta e havia resgatado outra. Pessoa do abismo da própria arrogância. O mundo estava um pouco melhor do que antes. Hoje, 5 anos depois daquele dia fatídico no shopping, Roberto dirige uma empresa menor, mas infinitamente mais humana. Seus funcionários o respeitam genuinamente, não por medo, mas por admiração. Sua família o ama pelo homem que se tornou, não apenas pelo que possui.
Maria é agora diretora de recursos humanos do Grupo Silveira, responsável por garantir que todos os funcionários sejam tratados com a dignidade que ela mesma quase perdeu. Seus filhos se formaram na universidade. Seus netos crescem sabendo que a avó é uma executiva respeitada e ela nunca esquece de onde veio. Toda sexta-feira, Maria ainda passa nos shoppings do grupo para conversar com os funcionários da limpeza, não como supervisora, mas como alguém que entende suas dificuldades. Nunca se esqueçam, ela sempre diz, vocês são a base que sustenta tudo isso. Sem vocês, nada funciona. E isso tem valor, muito valor. Antônio Silveira, agora com 75 anos, continua ativo na empresa, mas dedica boa parte do seu tempo a projetos sociais. Criou um instituto que oferece oportunidades de trabalho e educação para pessoas em situação de vulnerabilidade, sempre lembrando que o talento não tem endereço e a dignidade não tem preço. Aquele dia no shopping, conta Antônio em suas palestras motivacionais, me mostrou que ainda existe muito preconceito disfarçado de hierarquia, muita arrogância mascarada de liderança, mas também me mostrou que uma pessoa simples tratada com respeito pode brilhar mais que qualquer diamante. Roberto aprendeu que verdadeiro poder não é humilhar, mas edificar. Não é se impor pelo medo, mas conquistar pela admiração. Sua empresa hoje é referência em responsabilidade social e ambiente de trabalho saudável. Ele mesmo dá treinamentos sobre liderança humanizada, sempre começando com a mesma frase: eu já fui o pior chefe do mundo e posso provar. Em suas palestras, Roberto sempre conta como um momento de arrogância quase destruiu sua vida e como a humildade a reconstruiu sobre bases sólidas. Eu gritei com uma funcionária para impressionar clientes japoneses e acabei perdendo 200 milhões de reais. Mas ganhei algo muito mais valioso. Aprendi que o respeito é a única moeda que realmente importa no mundo dos negócios. A história daqueles 15 minutos dramáticos no Shopping Eldorado se tornou lenda no meio empresarial brasileiro. É contada em escolas de administração como exemplo de como não se deve liderar, mas também como prova de que é possível mudar, crescer e se tornar uma pessoa melhor. Cláudia, esposa de Roberto, sempre diz que se apaixonou 2 vezes pelo mesmo homem. Uma vez pelo jovem ambicioso que conheceu na faculdade e outra pelo homem humilde e sábio que ele se tornou após a queda. O sucesso havia mudado meu marido para pior. A humilhação o mudou para melhor. Os filhos de Roberto, que antes se orgulhavam apenas da riqueza do pai, agora se orgulham do caráter que ele desenvolveu. Meu pai me ensinou que cair não é fracasso, ficar no chão que é, diz Pedro, seu filho mais velho, que hoje trabalha na empresa implementando programas de inclusão social. O shopping onde tudo aconteceu hoje tem uma política rígida de respeito aos funcionários. Casos de desrespeito ou humilhação resultam em banimento imediato, não importa quão importante seja o cliente. Uma placa discreta na entrada diz: aqui, respeito não é opção, é obrigação. Maria, mantenha em sua mesa uma foto daquele dia terrível, não para lembrar da dor, mas para nunca esquecer de onde veio. Esta foto, ela explica para quem pergunta, me lembra que nossa dignidade nunca pode ser terceirizada. Ela está dentro de nós e ninguém pode tirá-la sem nossa permissão. Quando perguntada sobre como conseguiu perdoar Roberto tão completamente, Maria sempre responde: perdoar não é esquecer o que aconteceu, é escolher não deixar que o passado defina nosso futuro. Roberto me machucou sim, mas guardar rancor seria deixar que ele continuasse me machucando todos os dias. O relacionamento entre Roberto e Maria hoje é de profundo respeito mútuo. Eles trabalham juntos em vários projetos sociais, sempre lembrando que os extremos da hierarquia social podem se encontrar na humanidade compartilhada. Somos provas vivas, diz Roberto, de que não importa onde começamos ou quanto erramos, sempre podemos escolher ser melhores. A lição que ficou daquele dia no shopping transcende questões de classe social ou hierarquia empresarial. É uma lição sobre humanidade, sobre como nossas palavras e ações têm o poder de destruir ou construir, sobre como o verdadeiro sucesso se mede não pelo que acumulamos, mas pelo que deixamos como legado. Antônio Silveira sempre encerra suas palestras com a mesma reflexão. Naquele dia, eu não salvei Maria da humilhação,
nem salvei Roberto da arrogância. Eu apenas fiz o que qualquer ser humano decente deveria fazer. Defendi quem precisava ser defendido e ofereci uma segunda chance a quem demonstrou querer mudar. O resto, eles fizeram sozinhos. E assim, aqueles 15 minutos que pareciam ser o fim de tudo, se tornaram o começo de uma transformação que mudou não apenas 3 vidas, mas inspirou milhares de outras pessoas a repensarem seus valores e comportamentos. Porque às vezes, quando o orgulho nos cega e a arrogância nos domina, precisamos de alguém corajoso o suficiente para nos mostrar o espelho. E outras vezes, quando somos humilhados e desprezados, precisamos de alguém que nos lembre de nosso valor inerente como seres humanos. A verdade é que todos nós somos, ao mesmo tempo, capazes do melhor e do pior. A diferença está nas escolhas que fazemos a cada dia, nas palavras que usamos, na forma como tratamos quem consideramos diferentes de nós. Maria das Graças, Roberto Mendonça e Antônio Silveira aprenderam, cada um à sua maneira, que a vida nos dá lições através das situações mais inesperadas e que o verdadeiro crescimento acontece quando paramos de julgar e começamos a nos olhar no espelho da humanidade compartilhada. Hoje, quando você for ao shopping, ao supermercado, a qualquer lugar onde existam pessoas trabalhando para tornar sua vida melhor, lembre-se desta história. Lembre-se de que atrás de cada uniforme existe uma pessoa com sonhos, medos, responsabilidades e dignidade. Porque no final das contas, não importa quanto dinheiro temos no banco, que cargo ocupamos ou que carro dirigimos. O que importa é como tratamos uns aos outros, como usamos nosso poder, seja ele pequeno ou grande, e que legado deixamos para o mundo. E se um dia você se encontrar numa posição onde pode escolher entre humilhar ou elevar, entre destruir ou construir, lembre-se, alguém pode estar observando. E essa escolha pode mudar não apenas a vida de quem está na sua frente, mas também a sua própria vida, para sempre.